Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por esse momento aqui na Tua presença. Traz sim, Espírito Santo de Deus, a cada um de nós, agora um entendimento especial, um entendimento renovado, a despeito de tudo que estejamos vivendo, sentindo, passando, como quer que esteja cada pessoa agora, que Tu conheces no íntimo de cada pessoa, mas que Tu possa estar trazendo a cada um de nós agora. Um tempo novo, um tempo de concentração, um tempo de mergulhar na Tua palavra, para que possamos nos apropriar daquilo que a Tua palavra tem para cada um de nós e possamos então seguir juntos, Pai, confiando sempre no Teu cuidado com a nossa vida. Nós Te agradecemos e colocamos isso diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, olha só, nós estamos aí com essa temática, né, de grandes histórias e estamos falando, ontem tivemos a oportunidade de falar mais um pouco sobre a história de Abrão, tá? Então, nós vamos seguindo aqui ainda em Gênesis. Abrão tem muitas histórias, existem muitos acontecimentos com a vida de Abrão, e eu quero ver hoje, a gente sabe, né? Deus tinha feito uma promessa para Abrão. A promessa para Abrão seria o quê? Que ele teria uma grande descendência. Tá? E aquilo gerou uma dúvida na cabeça de Abrão. Como é que ele teria uma grande descendência se ele até tinha colocado, a gente viu isso no capítulo 15, a gente viu que ele disse o seguinte: olha, eu não tenho herdeiro. Como é que eu vou ter uma grande descendência se eu não tenho herdeiro? Eu tenho apenas um servo. Aqui eu tenho servo. Será que a minha herança vai ficar para um servo? Tu não me desse herdeiro? Eu já estou idoso, minha mulher também idosa. E aí, hoje a gente vai ver a história, ou seja, a gente tinha visto já a promessa, né? Deus tinha uma promessa para a vida de Abrão. E agora, Deus traz, aqui nessa história de hoje que nós vamos ver a história de Deus, ele dá então filho a Abrão. Ou seja, se você vai ter uma grande descendência, começa sempre por um filho, né? Então teria que começar por um filho. Então essa é a proposta. Então hoje eu quero, você abre a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia no livro de Gênesis, tá? No livro de Gênesis, você vai ver, a gente vai ver hoje aqui, capítulo 16, 17 e 18. Os capítulos 16, 17 e 18 trazem um pouco da realização dessa promessa de Deus, como é que se daria. Porque é o seguinte, Deus tinha feito uma promessa para Noé, que ele encheria a terra, multiplicaria a terra. Mas Noé já tinha filho para isso. Noé tinha 3 filhos ali. Abrão ainda vivia uma grande dúvida, que era justamente essa dúvida de não ter filho. E isso trazia para Abrão uma instabilidade na sua confiança em Deus. Tá? Então, aqui, a história que a gente vai ver hoje é uma história que, nesses 3 capítulos aqui, ela narra essa história que fala de Abraão, teu filho, é o seguinte: a gente está num contexto aqui onde o Senhor já tinha feito uma aliança com Abrão, né? Mas aí acontece que, né, o que vai acontecer aqui é que sua esposa, Sarai, tem uma brilhante ideia. Só, Abrão, vai ver, porque era o costume daquela época, se uma mulher era estéril, ela tinha a sua serva, a sua criada ali, ela dava ao seu marido como concubina para que aumentasse a descendência do seu marido, para que tivesse. Sobretudo, se a mulher fosse estéril. Né? Não apenas as estéreis, todas as mulheres davam também para ela garantir um tempo de resguardo e tudo mais. Dava a serva como concubina. Esse era um costume daquela época, daquele povo, daquela região. E aqui Sarai teve essa ideia. Disse: Abraão, vai ver que a descendência para você, já que não é comigo, é
ou minha serva. E então ela pega, oferece ali a sua serva, a serva Agar, e com isso, a serva egípcia, que eles tinham trazido lá, você lembra daquela história lá no Egito? Eles tinham trazido aquela filiação, e aí a Sarai propõe a Abrão: Abrão, que tal através da minha serva? E Abraão pegou e disse: eu topo. De cara, ele foi e topou. Tá? Então, só que aconteceu um fato que foi o seguinte: quando a serva foi dada para Abrão, ela deixou de ser serva de Sarai e passou a ser serva de Abrão. E com isso, ela começou, disse o texto, que ela já grávida, ela começou a destratar a sua serva. A serva dizia, a Sarai dizia: faça isso. Como é que é? Fazer o quê? Não é bem assim não. Eu estou em outra posição aqui agora. E Sarai deu uma crescida ali. Tá? E aí, quando tiveram muitos desentendimentos, a gente vai ver algumas coisas mais aqui, né? E aconteceu que Sarai começou a tratar mal, né? Tratou mal Agar, e Agar fugiu. Agar, ainda grávida, ela fugiu. Só que aí um anjo vai até Agar, é o que diz o texto, o anjo do Senhor chega até Agar e diz: Agar, nem assim não. Você tem que voltar. Você vai voltar lá, né, e servir a sua senhora. Agora, quanto ao seu filho, eu vou cuidar dele. Ele vai ter também uma numerosa descendência, vai ser próspero em descendência. E ainda diz, o seu nome será Ismael, aquele negócio todo. Tá? Então, o Senhor, ele vai cumprir uma promessa também na vida de Ismael. A gente vai ver mais um pouco. Na sequência do texto, diz que Deus chega para Abrão, então, e diz: olha, eu vou cumprir a minha promessa com você. Eu vou, inclusive, mudar o seu nome. Seu nome agora vai ser, de Abrão, vai ser Abraão. E eu vou estabelecer uma aliança com você, e você vai estabelecer uma aliança comigo. Ele estabelece aqui a aliança, né, a primeira aliança, chamada aliança de circuncisão. Ele chega a dizer assim: ó, vai mudar o nome Sarai, vai deixar de ser Sarai, o nome dela vai ser Sara. Sara significa princesa. E diz o seguinte: olha, o herdeiro que eu tenho para você, né, que vai herdar essa terra toda, vai ser um filho de você com Sara. E o nome dele vai ser Ismael. Já tinha dito isso para Agar. E só que, né, disse para Abraão aqui, para Abraão, agora não é mais Abraão, agora é Abraão. E aquilo lá, né, só vai ser Ismael o nome dele. E logo na sequência, a gente vai ver no outro capítulo, no capítulo 18, ele diz que Abraão teve uma visitação ali do Senhor e um anúncio de que Sara estaria grávida ainda naquela próxima estação. Gente, olha só. Esse é um texto, essa é uma história, a história da descendência do filho de Abraão, que quando a gente já conhece a história, a gente às vezes passa até desapercebido de alguns detalhes. Ah, ele queria engravidar, não podia, aí de repente foi a serva, e a serva teve, mas depois não era com a serva, era com a mulher mesmo, e Deus veio e fez, e pai nasceu. E parece uma coisa assim muito normal, parece que acontece isso todos os dias. Olha, então, nossa proposta é ver aqui alguns detalhes, nós vamos ver alguns detalhes. No capítulo 16, mostra que desde ali, o período que Deus tinha feito a proposta, a promessa para Abraão, tinham se passado já 10 anos. Olha, 10 longos anos. Gente, a gente está em 5 meses na pandemia, tem gente que está tirando as calças pela cabeça, né? E imagina, aquela angústia de Abraão, por 10 anos, o medo, né, de como é que aquilo ali seria, 10 anos. E Sara, ainda Sarai, sua esposa, ela estava ali querendo fazer o melhor. Disse: olha, eu vou dar uma ajudadinha em Deus.
né? Eu fico imaginando aqui a ideia dela. Eu vou ajudar Deus. Vai que Deus não está conseguindo cumprir a promessa. Né? Isso aqui não está escrito na palavra, não. Tá? Isso sou eu que estou inferindo. Tá? Mas como Sara estivesse dizendo aqui, olha, eu vou dar uma ajudadinha. Assim, olha, Abraão, vem cá, meu filho. O negócio é o seguinte. É costume da galera aqui. Se é costume de todo mundo, vamos no costume também. Faz o seguinte. Vamos ajudar Deus a cumprir a promessa. Toma aqui a minha serva. Só que ela não segurou a onda. Ela não segurou a onda. Aquilo que eu disse. Na verdade, ela deu a sua serva para ser concubina. E no costume, a concubina se encheu. Assim, olha, eu aqui sou quase a mesma coisa que você, minha filha. Eu não sou mais sua serva, não. Vê só o que aqui, né? Quando no verso 3, diz que já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar, e possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Bem, Sarai não suportou a onda e jogou para Abraão. Abraão, a única coisa que ele fez foi topar a proposta de Sarai. Né? Eu estou aqui tentando aliviar a onda de Abraão. Mas, na verdade, quando Sara está dizendo aqui, olha, a questão é o seguinte, a culpa é sua dela estar assim. Aí você vai dizer, pô, por que a culpa é minha? Né? Abraão podia ficar assim, pô, por que a culpa é minha? Mas essa é a questão. Por que a culpa era assim? Porque Agar não era mais subordinada ou submissa a Sarai. Era submissa a Abraão. Então era Abraão que tinha que tomar um posicionamento. Era Abraão que tinha que ali, né? Então quando ela joga essa responsabilidade para Abraão, e Abraão ali, né? Opa, a questão é o seguinte, Abraão devolve para ela, vê o verso 6, diz assim, sua serva está em suas mãos. Ou seja, ele não assumiu aqui o papel de minha concubina, ele disse, sua serva está em suas mãos. E aí, quando Agar viu que Abraão não segurou a onda dela, então diz assim, ó, aqui eu não vou me criar não. Então, ó, picou a mula, escapou, fugiu, foi-se embora. Disse, não, eu não vou segurar essa onda aqui, vamos embora. Mas aí acontece o seguinte, aparece então um anjo, ali no deserto, e vai ministrar na vida de Agar. Bem, a gente pode se colocar aqui também, né? Imagina a situação de Agar ali. Né? Ela tomada, de repente tem um filho, ela vai ter que entregar o filho ali, e aquele filho, ou seja, e ela não é nada, ela vai continuar sendo serva. Aquilo deve ter mexido com a cabeça, imagina, a cabeça da mulher. Seguinte, não, eu quero ser tratada como concubina. Né? Se eu vou ter um filho aqui, não, você vai ser serva. Você vai ser serva. Então, aqui dá a impressão de que Sarai está querendo o quê? Se aproveitar, querer o filho dela só, e a ela nada. Então, aquilo ali deu um nó na cabeça de Agar, e Agar foge. Mas aí, a questão é o seguinte, não era Abrão, não era Sarai que ia cuidar de Agar. O cuidado de Agar aqui seria do próprio Deus. E o anjo diz, olha, volte, no verso 9, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais ainda, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ou seja, existia um sofrimento ali em Agar. Agora, Deus mostra aqui, né, uma condição
profética, né, na presciência de Deus, Deus mostra para ela como é que será também, que o negócio não será tão fácil assim, porque é o seguinte, olha só, verso 12. Ele será um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Porque a questão é o seguinte, Ismael, ele seria, então, os descendentes de Ismael viriam a ser os ismaelitas, os descendentes de Ismael são os ismaelitas, também descendentes de Abraão, e esse povo, esse deu origem ao povo árabe. Os ismaelitas são os árabes. Então todo aquele povo ali, Ismael foi para aquela região, e olha, e cumpre-se a promessa. A promessa foi cumprida. Um povo numeroso e um povo que viverá sempre em hostilidade com os seus irmãos. Ou seja, israelitas, né, os judeus e árabes não se dão até os dias de hoje. Percebe aqui? Então, aqui a gente pode ver uma sequência. Por que que primeiro que Agar já foi consequência de um pecado. A gente viu lá no capítulo 12. Foi o pecado da mentira lá de Abrão, lá no Egito, que rendeu a ele ganhar servas egípcias. E Agar veio naquele pacote. Então, e aqui, agora, Agar engravida fruto da ansiedade e do não entendimento da promessa de Deus. Ora, isso traria consequências. E o anjo do Senhor disse aqui as consequências. O seu povo será grande, será numeroso, mas ele vai ser como um jumento selvagem e não se dará com os seus irmãos. Essa é a profecia de Deus aqui. Tá? Mas aí na sequência, aqui no verso 13 em diante, diz que Sarai, ela adora ao Senhor naquele lugar e diz o seguinte, ela disse, tu és o Deus que a mim me vê. E essa expressão, quando ela diz isso, ali diz a narrativa do texto, no verso 14, que tem um poço que ficou chamado dessa forma, Bel-Lahai, que significa exatamente isso. O Deus que me vê, o Deus que vive e me vê. Então, o Deus que olha para mim. Então, essa foi uma expressão de adoração de Sarai. E ali, nesse contexto, então, Ismael nasceu. O capítulo 17, a gente vai para o capítulo 17 agora, e o capítulo 17 se dá 13 anos depois desse episódio, depois do nascimento de Ismael. 13 anos, ou seja, eles viveram ali, Agar viveu ali como serva de Sara, né? E Deus, ele reaparece para Abraão. E olha o que diz o seguinte, vê só, no verso 2, aparece o anjo do Senhor, e ele diz o seguinte, estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Eu estabelecerei, ou seja, eu cumprirei a minha aliança. 13 anos depois, o Senhor disse, olha, eu vim aqui para realizar o meu pacto que eu fiz com você. Qual era o pacto? O pacto de gerar, a partir dele, uma grande nação, né, ao ponto de fosse como as estrelas do céu. Lembra que a gente viu ontem? Como as estrelas do céu, como os grãos de areia. E Deus, ele reafirma aqui. Ele reafirma a aliança. E ele diz o seguinte, então, como prova da minha aliança, eu vou mudar o seu nome. No verso 5 ele diz, você não mais será chamado Abrão, o seu nome será Abraão,
Abraão significa exatamente pai de muitas nações. Pai de muitas nações. Não é grande pai de uma nação, mas é pai de muitas nações. Muitas nações. Vê, então ele constituiu Abraão, ali naquele momento, o nome Abraão, como um pai de muitas nações. E no verso 6 ele diz, eu o tornarei extremamente prolífero. Ou seja, prolífero é que vai ter uma grande prole. Gente, dá para imaginar, o cara é idoso, o cara está com 99 anos ali, e ele vai ser prolífero. Aquela altura. Ele só tinha um filho com a serva. Mas acontece que depois, né, vai acontecer. Abraão, ele teve filho com Sara. E depois disso, a palavra diz ainda depois que Sara morreu, Abraão casou de novo. Né? E ali já com mais de 120 anos, ele teve mais filhos. E Abraão viveu até os 175 anos. Essa é a promessa de Deus aqui. Né? Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Muitos reis a partir de você. Né? Então, e nós temos diversos reis mesmo, de Israel, dos árabes, diversas nações ali, tudo na descendência de Abraão. Abraão foi pai de muitas nações, né? Como o nome próprio ele está dizendo. E aí, nesse capítulo 17, na sequência, Deus ainda vem estabelecer agora com Abraão o seguinte, olha, essa é a minha aliança com você. Né? Você vai ser o pai de uma grande nação. Agora, tem a sua aliança comigo também. E Deus pede uma aliança. E aquela aliança, agora, é uma aliança de um símbolo externo. A aliança é a circuncisão. É aqui que Deus estabelece a circuncisão. E todos os descendentes de Abraão teriam que ser circuncidados. E aí existem muitas teorias, muitas teses no que diz respeito à aliança. Né? Aliança, né? Porque seria a circuncisão no menino, que é cortar a pele que cobre o prepúcio. Tá? Então, seria ali seria um sinal de uma aliança, seria ali tirada uma aliança. Tá? Um sinal visível, externo. E há também quem julgue, e aí são inferências históricas, diz o seguinte, era muito comum, né, naquela região, sobretudo, por questões de asepsia e tudo, a pele do prepúcio, ela retém ali sujeira e tudo mais, e aquilo causava, nas relações sexuais, muitos problemas para as mulheres. E problemas desde aborto até esterilidade. Então, aqui o texto não está dizendo que é com esse objetivo. Tá? Mas muitos historiadores atribuem que o sinal, a aliança de Deus, através da circuncisão, porque a aliança com Deus era o quê? Que ele fosse prolífero, ou seja, seria para que o povo gerasse muita gente. Então, não poderia correr o risco de abortos, correr o risco de doenças, correr o risco de esterilidade. Então, o povo, toda a descendência de Abraão, seria sempre circuncidado. Tá? Isso traria um grau de asepsia muito maior. Mas o fato é que a Bíblia só diz que a aliança, o sinal da aliança, seria a circuncisão. E ele então estabelece o menino que nascesse teria que ser circuncidado. E aí ele diz também, Abraão, que de agora em diante Sara, ou Sarai, não seria mais Sarai, mas seria Sara, o seu nome, mudaria o seu nome para Sara, tá? E que significa, o significado de Sara é princesa.
Então ela agora seria uma grande princesa. Tá? Então, princesa, ela geraria o herdeiro. Seria a partir de Sara o herdeiro. Tá? Mas o fato é que ainda existia ali uma grande instabilidade nessa promessa. Olha aqui, no verso 17, diz o seguinte. Vê só. Abraão prostrou-se com seu rosto em terra, riu-se de si, né, e disse, o quê? Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão, ele estava oscilando, né, em confiar na promessa de Deus e não confiar no milagre. Ele confiava na promessa. A promessa é que ele seria pai de grande nação. Mas ele não confiava no milagre, que era a partir de Sara. E aqui, justamente, né, ele requer que a promessa seja para Ismael, e Deus reafirma aqui, a aliança com Ismael. Ele bota no verso 20 o seguinte, no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. A minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, que Sara lhe dará no ano que vem, por essa mesma época. Então, Deus aqui, ele diz o seguinte, ó, Abraão, entenda de uma vez por todas. Tá? Ismael, ele vai ser prolífero também. Ele vai ter uma grande prole também. Mas a aliança que eu estou fazendo é com Isaque, um filho de Sara. Não é com Ismael. E a grande aliança, né, que a partir daquele povo seria testemunho para todas as nações, é do povo onde viria o Messias e tudo mais, aquela história toda que a gente já conhece. E na sequência do capítulo 17, diz que Abraão ali então tomou Ismael e todos os nascidos, todos que eram escravos na casa ali também, e como Deus tinha ordenado, ele circuncidou. E eu estava pesquisando, até hoje, os árabes também fazem a circuncisão dos seus filhos. Mas os árabes fazem hoje a circuncisão por motivos estritamente de asepsia, e não por motivos religiosos, né, como uma aliança religiosa que os judeus fazem. Os judeus fazem por uma questão religiosa. Os árabes não. Os árabes continuam fazendo, mas não por uma questão religiosa. Tá? Então, Deus, ele permanece sempre firme e fiel aqui às suas promessas. Que aí vem o capítulo 18. Eu quero fechar aqui, só o comecinho do capítulo 18, que diz o seguinte. Abraão, aqui agora, ele recebe uma visitação do Senhor. Ele percebe que é uma visitação. Diz o texto assim, ó. O Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Mamre, quando ele estava sentado na entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro e se curvou diante deles do chão. Então, isso aqui é o que o estudo da teologia chama de uma teofania. O que é uma teofania? É uma visitação de Deus. Deus visita através de um anjo, através de uma pessoa, através de um arbusto, Deus numa nuvem.
Deus numa luz, uma teofania. E a teofania é isso, é uma visitação do Senhor, uma visitação divina. Então, o que Abraão viu aqui foram 3 homens, mas ele percebeu que ali se tratava de uma visitação do Senhor. E ele vai ficar muito claro para ele quando o seguinte, vê só, olha só, no verso 10, aqui, no verso 9, o homem pergunta, porque ali Abraão foi, recebeu eles muito bem, pediu para que Sara fizesse comida para receber aqueles homens, tudo parará. Mas no verso 9, Abraão teve a convicção de que se tratava de uma visitação do Senhor. Vê só o que diz no verso 9. Onde está Sara, sua mulher? Eles perguntaram. Onde está Sara, a sua mulher? Ora, foi Deus quem disse para Abraão que Sarai seria chamado de Sara. Não poderia jamais um homem vindo distante, não sei de onde, e saber que o nome da mulher dele era Sara. Porque nem era Sara antes, era Sarai. Então foi Deus, naquele momento, se revelando. Abraão teve aquela certeza completa. E diz o texto, olha só, o verso 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Olha que maravilha. A promessa aqui, a promessa que tinha sido dada antes, agora está sendo testificada. E interessante que traz uma coisa aqui, que é o seguinte. Cadê? Verso 11. Abraão e Sara já eram velhos de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Verso 12. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Olha, o texto está dizendo que ela riu consigo mesma e pensou isso. Mas o Senhor disse a Abraão, Sara está lá na tenda das mulheres, e diz, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E o anjo, o Senhor disse, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso ela mentiu. Não, eu não sorri. Mas ele disse, não negue, você riu. Olha, esse texto, ele traz uma história do nosso conhecimento já. Conhecimento, nós já temos esse conhecimento, mas quando a gente se apega aqui a alguns detalhes, a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida. Uma lição que a gente tira aqui logo no começo de tudo isso que a gente viu era o seguinte. Às vezes existem muitas coisas que são costumes. E Sara, ela não fez nenhum pecado. Ela não cometeu nenhum pecado. Ela propôs ali algo que era um costume. Um costume. Costume, simplesmente. Ela disse, olha, pega a minha serva e tem um filho com ela. Esse era o costume das mulheres estéreis. Só que a gente está diante de uma história e a gente precisa entender o seguinte. Quando existe uma promessa de Deus, obedecer a Deus e esperar em Deus deve estar acima de qualquer tipo de costume. Qualquer costume. A gente não deve ser guiado por costumes. A gente deve ser guiado pelas promessas de Deus. E outra lição que a gente pode tirar aqui, né? Aí é só para descontrair, é o seguinte, nunca proponha aquilo que você não aguenta. Não é isso, né? Sara propôs uma coisa que ela não aguentou depois, não segurou a onda.
Então, nunca proponha aquilo que você não aguenta. Tá? Então, a gente entende, olhando para esse texto, que o Senhor se mantém firme às suas promessas. O Senhor não está limitado ao nosso tempo. Não é o nosso tempo. Ele tem o tempo dele. E ele se mantém firme, independente do tempo. O que importa é a promessa. Outra coisa também que a gente pode tirar como lição é o seguinte: Deus conhece a nossa instabilidade. Que alguém pode dizer assim, pô, mas Abraão de novo ainda está duvidando. Sara ainda está duvidando. Não sabe que é Deus que está prometendo? Deus conhece a instabilidade do nosso coração. Não seria diferente se fosse comigo ou com você. A gente às vezes duvida de coisas muito menores do que isso. Muito menores. E a gente tem as nossas dúvidas. Mas o Senhor conhece a nossa instabilidade de fé. E sabe o que é melhor? É que mesmo diante da nossa instabilidade, Deus permanece fiel, porque Ele não é fiel à minha estabilidade. Ele é fiel, é a promessa dEle. Então, se Ele prometeu, Ele cumpriria. Ainda que, para que não reste a menor dúvida de que foi uma ação de Deus, Ele realiza o milagre. Porque, sinceramente, pouco importaria. Poderia ser através de Ismael. Poderia. Por que não? É filho de Abraão, está ali na descendência, criado, com Sara, todo mundo, e poderia ser através, mas não. Deus queria deixar evidente. Não é na sua ansiedade que eu vou realizar a minha promessa. Não é no seu jeitinho que eu vou realizar a minha promessa. Eu vou realizar a minha promessa no milagre. É no sobrenatural. E aqui foi o que aconteceu. Deus realizou o sobrenatural. Simplesmente para ensinar, para mostrar que Ele está no controle. Ele está no controle. Então eu quero que você também experimente isso. Você creia nisso. Você viva essa realidade. Deus está no controle. E aquilo que Ele prometeu, mesmo que esteja demorando muito, mesmo que pareça para você impossível, mesmo que pareça para você assim, olha, não tem a menor possibilidade. Verso 14 diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa que é impossível para o Senhor? Não. Não existe absolutamente nada que seja impossível para o Senhor. E o Senhor também vai realizar milagre para cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é diante dessa situação, dessa história, é diante desses princípios aqui que nós queremos nos prostrar. Queremos nos colocar, Pai. Ó Senhor, Tu conheces a vida de cada filho, cada filha que está aqui presente. E Tu sabes, Senhor Deus, que muitas vezes nós já estamos jogando a toalha. Nós já estamos desistindo. Sim. Por mais que declaremos que confiamos em Ti, confiamos nas Tuas promessas, mas parece que existe algo em nós, um quê de fragilidade. Tu conhece a fragilidade de cada um aqui. Mas, Senhor, Tu não cumpre, Tu não realiza as Tuas coisas dependendo de cada um de nós, mas é dependendo da Tua soberania. Então vem, Pai, sobre a vida de cada filho, cada filha que está aqui hoje, nessa tarde, diante dessa palavra, trazendo a certeza de que Tu conhece todas as coisas, sobretudo, Tu conhece as necessidades, Tu conhece as limitações, e Tu conhece também, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra a cada coração aqui uma confiança irrestrita no Teu cuidado,
e no teu poder. Em nome de Jesus. Amém.